Boa tarde, pessoal. Estamos aqui relembrando um pouquinho do conteúdo dado em sala de aula, que foi progressão geométrica. Para quem não estava presente, mais uma oportunidade de você aprender esse conteúdo, ok? Então, nosso foco do estudo vai ser a progressão geométrica. O que seria uma progressão geométrica? A nossa progressão geométrica, ela nada mais é do que uma sequência onde, assim como na PA, vai acontecer algo especial, se chama um padrão a cada vez que passa. Então vamos dar uma olhada nesse probleminha. Você percebe o que está acontecendo na sequência abaixo? E aí, o que vocês acham que está acontecendo, ou o que você imagina estar acontecendo com os termos a partir do 5 para chegar ao 10, do 10 para chegar ao 20, do 20 para chegar ao 40, do 40 para chegar ao 80 e do 80 para chegar ao 160. E aí, ideia? Então, o que foi que ocorreu daqui para cá? O que ocorreu daqui para cá? Será que você teve a ideia? Vamos ver. Na verdade, o que está acontecendo é que todos os valores estão sendo multiplicados por 2 para obter o próximo. Então, multiplicando cada termo por 2, a gente obtém o próximo termo, o termo seguinte. Então, observe. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 2, 160. Então há algo bem especial aqui que a gente precisa destacar. O que a gente precisa destacar aqui? Palavra multiplicando. Então é isso que vai caracterizar uma progressão geométrica, certo? Caracteriza uma progressão geométrica justamente isso. A multiplicação do termo anterior para obter o termo seguinte. Portanto, dizemos que essa sequência 5, 10, 20, 40, 80, 160 é uma sequência chamada de progressão geométrica. Okay? Nós chamamos uma progressão geométrica, uma PG, a toda sequência, a todo conjunto de números ordenados, onde multiplicando, palavrinha-chave, cada termo por uma constante Q, obtemos o termo seguinte. Esse Q vai ganhar um nomezinho especial. Nós vamos ver agora. Esse Q é o que nós chamamos de razão da PG. Vamos lembrar lá da PA? A progressão aritmétrica, a razão, a constante, aqui era somada e não multiplicada, tá certo? Era chamado de R, razão da PA. Aqui, para a gente não confundir, a gente vai chamar de Q para ser a razão da PG. Ok? Então, por exemplo, na PG 5, 10, 20, 40, 80, 160, ela tem razão Q igual a 2, porque todo o termo anterior está sendo multiplicado por 2 para obter o próximo. Ok? Então, como obtemos essa razão Q da PG? Dividindo um termo seguinte pelo termo anterior. Portanto, se você tiver uma sequência qualquer, basta que você pegue um termo seguinte dividido pelo seu anterior. Quando você fizer essa divisão, você encontrará justamente o valor desse Q aqui, certo? Que é a razão. Portanto, na razão, na PG 1, 2, 4, 8, 16 e 32, qual seria o valor dessa razão? Okay? Qual é a razão dessa PG? Então ele quer saber qual o valor do Q. Para descobrir o valor do Q, muito simples, basta que eu divida um termo que venha depois por um que venha antes. Posso escolher qualquer termo aqui, eu posso escolher 8, e aí eu vou dividir por 4, ou eu posso pegar 16, dividir por 8, ou pegar 32, dividir por 16, pegar 4, dividir por 2, pegar 2, dividir por 1, tanto faz. Então, por exemplo, se nós pegarmos 16 e dividirmos por 8, vamos obter como razão 2. Se nós fizermos com os outros, vai acontecer a mesma coisa. Então, observe. O que está acontecendo daqui para cá? Ele está multiplicando por 2. 2. Ok?
Mesma coisa, daqui para cá, multiplicando por 2. Ou seja, é assim que eu descubro a minha razão. Posso pensar qual o número que está sendo multiplicado, ou eu posso pensar calculando desta forma para descobrir a razão. Vamos a um outro probleminha. Qual a razão da PG? 1/3, 1/9, 1 sobre 27 e assim por diante. Basta que eu use a mesma estratégia. Então, Q é igual a um termo que venha depois, dividido por um que venha antes. Então, vou pegar, por exemplo, 1 sobre 9, ok? E dividir pelo seu anterior. Então, 1 sobre 9 dividido por 1 sobre 3. Ora, 1 sobre 9 dividido por 1 sobre 3, eu vou ter uma divisão de duas frações. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 3 sobre 1. Então, multiplicação de fração, multiplico de cima para de cima, de baixo para de baixo. Isso vai me dar 1 vezes 3, 3, e 9 vezes 1, 9. Dá para simplificar isso por 3, o que nós vamos fazer? Vamos obter 1/3. Então, essa é a nossa razão. Observem, se eu multiplicar 1/3 por 1/3, vai dar 1 vezes 1, dá 1. 3 vezes 3, 9. Se eu multiplicar isso por 1/3, vai dar 1 vezes 1, 1. 9 vezes 3, 27. Portanto, essa é a minha razão, essa é a minha PG. Ok? Vamos a um problema da sequência aí ao conteúdo. Então, aqui já apareceu, né, um defeito, não coloquei animação, mas não é o problema, certo? Toda progressão geométrica ela pode ser classificada, ou seja, existe uma classificação para PG. Assim como na PA nós tínhamos classificação quando ela era crescente, decrescente ou constante, nós vamos ter algo parecido aqui, porém de uma forma um pouco diferente. Nós podemos ter uma função que seja crescente, e aí o que caracteriza ela é justamente os valores aumentando à medida que eu ando a minha sequência, e também aqui os valores aumentando à medida que eu ando a minha progressão, a minha sequência, certo? Nós também podemos ter uma PG decrescente. Decrescente significa que os valores estão diminuindo à medida que nós andamos. Então, diminuindo à medida que nós andamos. 4, 2, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4. E aqui também, menos 5, menos 5, então, diminuindo os valores, nós vamos ter menos 5, menos 10, menos 20. Então, cada vez está diminuindo mais. Também podemos ter uma PG estacionária. Qual a característica da estacionária? Todos os valores são iguais. Então, nesse caso, a nossa razão, isso Q, ele vale 1. Tá? Então, observe, se eu pegar um termo que venha depois, dividir por um que venha antes, 10 dividido por 10, minha razão justamente 1, que é justamente isso aqui que eu citei. Okay? Então, característica da estacionária, também chamada de constante, tá certo? Um PG constante é quando todos os valores são iguais. E por último, nós podemos ter uma PG que seja alternante. Alternante, a característica dela é que a razão ela vai ser menor que zero, ou seja, negativa. Okay? Uma razão sendo negativa, nós vamos ter justamente valores alternando entre sinais positivos e negativos. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então a gente vai ver sempre essa alternância de sinais na sequência. Okay? Então, nesse caso, se nós observarmos a nossa razão, aqui será um termo que vem depois. Posso escolher, por exemplo, menos 6, dividir pelo termo que vem antes dele, que é 3. Então faço jogo de sinal, menos com mais, ok? Dá menos, 6 dividido por 3 dá 2. Então, nesse caso, o valor é negativo, como proposto lá em cima, e portanto é uma PG alternante, ok? Vamos um pouco mais adiante,
Vamos agora estudar um pouco sobre o termo geral de uma PG. Ora, o termo geral de uma PG é a oportunidade que nós temos de encontrar qualquer termo que nós quiséssemos dessa PG, dado sempre a observância de termos algum dos termos, tá certo, da PG, e ter de preferência a razão. Isso nos ajuda bastante, nos auxilia bastante. Então vamos a uma animaçãozinha que eu acho que vai ajudar a compreender. Se nós fizermos uma comparação com a PA, a gente tem que lembrar que lá na PA nós tínhamos o seguinte: o AN era igual ao A1 mais. Então, vale ressaltar essa diferença aqui, certo? Existia um mais bem característico. Se mais é porque a razão ia ser somada, ou seja, isso caracterizava um APA, certo? Uma progressão aritmética. E aí nós temos o seguinte: se nós voltarmos aqui, nós vamos ter n menos 1 vezes a nossa razão. Então essa razão ela era somada ao termo anterior. Como a gente está falando de PG, o que vai mudar aqui é que em vez de uma soma, eu vou ter uma multiplicação. Porém, eu não vou ter mais uma multiplicação de razões. À medida que eu multiplico termos, que eu multiplico a nossa razão, eu vou ter, na verdade, uma potenciação, onde lá no expoente vai ter um n menos 1. Tá? E aqui vai permanecer da mesma forma. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. É algo bem parecido, né? Porém, a gente não vai ligar para essa informação ainda, tá certo? A gente vai dar uma refrescada aqui e tentar aprender essa forma de outra forma. Okay? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui para a caneta bibliográfica, para a gente dar sequência. Então, nosso termo geral da PG, ele nada mais é do que um AN igual ao primeiro termo vezes a nossa razão. Observe o que acontece com os nossos índices, que eles irão lá para o expoente. Então, n-1, ok? Bem, essa aqui é a forma que nos auxilia a ter um termo geral da minha PG, certo? Mas vamos generalizar isso. Se a gente generalizasse isso, seria o caso de a gente não ter esse primeiro termo. E aí ter um outro termo qualquer sem ser o primeiro. Então, nós podemos chamar assim: o AN igual ao AK vezes Q elevado a N. Olha o que acontece com os índices. O N e o K vão lá para o expoente. N menos K. Ok? Entendido? Então, essas duas formas precisam ser aí gravadas, memorizadas, para que a gente possa ter sequência nas resoluções. Então, se você está com esse tempinho aí, anote essa forma para que a gente possa dar procedência ao conteúdo. Ok? Vamos a alguns exemplos de resolução desses problemas. Na PG de primeiro termo, A1 igual a 2 e razão Q igual a 10, o termo geral, quando ele fala em termo geral, ele quer saber uma fórmula que lhe dê o AN qualquer, certo? Então, o AN qualquer, basta que eu use a minha fórmula. Então, vamos lá. Tem o AN igual ao A1 vezes Q elevado aos dois índices aqui, ó, N menos 1. Ok? Então, essa é a nossa fórmula que nós aprendemos. Vamos agora substituir. Eu tenho aqui um A1 que vale 2 e uma razão que vale 10. Vamos dar procedência a isso. Então, substituindo o A1 por 2, como foi dito, e substituindo a nossa razão por 10. Ficamos com esta
fórmula aqui. Então essa fórmula ela vai nos dar o termo geral daquilo que foi cobrado na questão. O termo geral, como eu falei, é uma fórmula. Qualquer momento eu posso descobrir o A n, ou seja, um termo qualquer de uma posição n. Basta que eu substitua aqui a posição, substitua aqui a posição e vou descobrir quanto vale esse AN. Okay? Então nessa historinha ele pergunta aqui, né, qual o sexto termo? Então o que eu estou buscando é justamente o A6. Então eu vou ter 2 vezes 10 elevado a 6 menos 1. Ora, 6 menos 1 é 5. Então, o meu A6 nada mais é do que 2 vezes 10 elevado a 6 menos 1, que dá 5. E aí, 10 elevado à quinta dá 100.000. E aí, multiplicando, eu tenho que o meu sexto termo ele vale 200.000. Ok? E assim por diante. Então, essa é a ideia principal. Vamos ao nosso segundo exemplo de hoje. Nosso segundo exemplo, ele trata de descobrir a razão da minha PG. Ou seja, qual a razão da minha PG de termos reais, onde o terceiro termo vale 10 e o sexto termo vale 80. Ora, eu não tenho o meu primeiro termo. Se eu não tenho o meu primeiro termo, eu não vou usar aquela minha primeira fórmula. Na verdade, o que eu vou usar é a seguinte estratégia. Então, vou usar a fórmula AN igual ao AK vezes Q elevado a N menos K. Ora, o AN poderia ser substituído pelo sexto termo, certo? E o AK pelo terceiro. É justo e de preferência que a gente faça o N sendo maior do que K. Então a sexta posição ela é maior do que a terceira. A gente não fala nos valores, tá certo? A gente fala na posição, no índice. Ok? Então, nós temos aqui vezes Q, que eu não sei quanto vale, elevado a 6 menos 3. Ora, o meu sexto termo, pelo que é dito aqui, vale 80. Então, temos 80 igual ao terceiro termo, que vale 10. E aí eu tenho 80 vezes igual a 10 vezes Q elevado a 6 menos 3 dá 3. Esse 10 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Nós vamos ter aqui 80 dividido por 10 igual a Q sobre 3. Então, Q ao cubo será igual a 80 dividido por 10. Nós podemos cancelar nossos zeros e ficaremos com 8. Para descobrir o valor da minha razão, a gente vai pegar a potência e passar na forma de raiz. Então, eu tenho raiz cúbica de 8. Portanto, minha razão ela vale raiz cúbica de 8, que é 2. Portanto, nós encontramos aqui a razão que foi cobrada na questão. Ok? Entendido? Então, nós usamos esta fórmula aqui à medida que eu não tenho o meu primeiro termo. Se eu não tenho o primeiro termo, eu uso essa que é mais geral, é mais generalizada. Ok? Vamos ao nosso terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo, vou fazer uma pergunta que é a seguinte: quantos termos? Então, quantos termos ele está querendo saber? O n. Ou seja, quantos termos tem na minha sequência? Ou seja, qual o valor desse n, tá certo? Então, quantos termos possui a PG que tem esses valores aqui na sequência? Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro termo, esse aqui vai ser o nosso segundo termo, e esse aqui vai ser o nosso último termo. O último termo nós representamos por AN. Nós não sabemos ainda o valor do n. E é o nosso objetivo encontrar. Primeira coisa, nós precisamos descobrir qual é a razão dessa PG. Então, para descobrir a razão da PG, nós vamos pegar sempre um termo que venha depois e dividir por um que venha antes. Por exemplo, se eu pegar 1 e dividir pelo seu anterior, que é 1/3, nós vamos ter, repete a primeira,
e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 1 sobre 3 é 3 sobre 1. 1 vezes 3 dá 3, dividido por 1 dá 3. Então, essa é a nossa razão. Para descobrir qual o valor desse n aqui, quantos termos tem, nós vamos usar a fórmula padrão. Então, a n é igual a 1 mais, vezes q elevado a n menos 1. Tá? Que se trata de uma PG. Portanto, nosso AN é o último termo, vale 729. Nosso A1 vale 1/3. A nossa razão vale 3. E aí eu tenho aqui n menos 1. Sim, eu não sei quem é esse n, portanto eu vou ficar com incógnita no expoente. Então esse 1/3 está dividindo o 3, passa multiplicando. Vai ficar 729 vezes 3. Igual a 1 vezes 3 elevado a n menos 1. Então dá 3 elevado a n menos 1. Ok? 3 vezes 729 vai dar 21,87. Ou seja, 2.187. Igual a 3 elevado a n menos 1. É recomendado que a gente transforme isso em uma potência de base 3. Ou seja, 2 elevado a 187... Desculpa, 2.187 é 3 elevado à sétima potência. Okay? E aí eu vou ter essa igualdade. Bases iguais igual os expoentes, portanto 7 será igual a n menos 1. Passo o menos 1 para o outro lado, ele troca de sinal. Então meu n vai ser 7 mais 1, que é igual a 8. Ou seja, essa minha PG aqui, ela tem justamente 8 termos, certo? Ok? Legal? Então, por hoje a gente encerra os nossos exemplos e continuamos no próximo vídeo falando sobre os exercícios que nós passamos em sala de aula, ok? Ou resolvendo exercícios que serão trabalhados aqui. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.